Vamos ler então Gênesis 4, do verso 1 ao 16. Vamos ler todos juntos? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Todos encontraram? Vamos ler. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira e Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra para mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler, que é a verdade do Senhor para a nossa alma. Espírito Santo de Deus, declaramos a nossa dependência do Senhor, aviva nossa mente, nosso coração, nosso interior neste momento. Espírito Santo de Deus, dirige agora nossa compreensão da tua palavra, para que a apliquemos ao nosso coração, para que o nosso coração saia daqui avivado, renovado no Senhor e mais atento à tua vontade e não, Senhor, dispersos, não como ovelhas sem pastor, não como pessoas vazias, mas como pessoas bem dirigidas pela tua palavra. Em nome de Jesus, repreende agora toda obra do maligno contra as nossas vidas, e o Senhor repreende cada obra demoníaca e repreende também as obras da nossa própria carne, para que entendamos a tua palavra e possamos colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. 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 O culto de Caim. Meus irmãos, nós vamos meditar nesse texto. Eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos tratar deste assunto tão importante. Quando eu era criança, lá em Montes Claros, a gente ia na igreja, na escola bíblica, estudava sobre Caim e Abel, e eu tinha aquela visão de que Caim era um monstro de homem que matou o seu irmão, e Abel era quase um anjo, ele não voava, só faltava as asas, né?
E a gente via dessa forma, e a luta minha era nunca ser como Caim. É claro, não por medo de matar o irmão, não tinha essa pretensão, graças a Deus, nunca tive. Mas por medo de que, de alguma forma, meu coração se desviasse como o de Caim. E o que nós vimos aqui nesse texto, irmãos, é exatamente isto: desvio, abandono. Nós vimos aqui no capítulo 11, do 1 ao 11 de Gênesis, algo que nós podemos chamar de criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. A criação de Deus do capítulo 1 e o capítulo 2, descrevendo ali a criação, inclusive a criação do casamento. Nós vimos também a criação da família, né? Nós vimos ali também, no capítulo 3, o relato da queda, como o ser humano caiu da posição de amizade com Deus para inimizade com Deus. E no capítulo 4 em diante, nós vimos que essa queda vai só despencando mais e mais, piorando a situação da humanidade. A humanidade vai só piorando cada vez mais. O capítulo 6, verso 4, diz que o coração do homem se empenha pela maldade. Ele trabalha para um propósito mau. Ele trabalha nessa direção. Agora, no capítulo 3 ainda, nós vimos alguns flashes, vamos assim dizer, da redenção. E nós precisamos estar atentos aqui, queridos, porque nesse texto também nós vamos ver algo sobre a redenção. Embora o que prevaleça seja duas cenas importantes para a gente ver. A de um culto, a cena de um culto e a cena de um crime. Coisa mais esquisita, né? Culto e crime. Num capítulo, numa parte, um culto e um crime. Essas duas cenas prevalecem neste capítulo. O crime, ele ocorre por causa do culto. Olha que coisa interessante. Mas pode ficar tranquilo, nós não vamos revistar ninguém aqui ao sair do culto. A gente vai estar bem seguro de que estamos aqui em paz, né? Amém? Então, nós temos esta situação. Outra questão é que o crime ocorre por causa do culto e ocorre em família. Olha, a humanidade, desde o seu começo, já viu atrocidades. Nós, até hoje, nunca acostumamos com atrocidade. Ainda que a informação, a mídia, tem divulgado, quem assiste da Atena, eu não mexo com aquilo, mas quem assiste da Atena sabe das atrocidades. Não é assim que ocorre nas cidades? Mas, ainda que nós vejamos tudo isso, a gente não acostuma com isso, não. Não tem costume com isso, não. Não dá para acostumar. Por quê? Porque isso é estranho a criação de Deus. Deus não criou a gente para isso, para essas atrocidades. Mas desde o início isso acontece e é em família. Então, vamos tirar aqui alguns pontos. E o primeiro deles, eu quero que você acompanhe comigo. O primeiro deles é: por que Deus não aceitou o culto de Caim? Por que Deus não aceitou o culto de Caim? Vamos fazer essa reflexão juntos. Vamos ler então o verso 3 a 5. Olha aí na sua Bíblia, 3 a 5. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Só até aí esta parte. Veja bem, Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. Por quê? Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Então eu quero deixar para vocês algumas orientações, algumas direções como respostas para isso. Pelo menos 3
Rapidinho. Primeiro, porque Caim tinha uma vida desagradável a Deus. Caim não tinha uma vida agradável a Deus. Os versos 4 e 5, se você observar, olha como é que o autor coloca. Ele diz assim, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O autor coloca, e isso aqui é importante, porque o texto é escrito resumidamente, inclusive fala do nascimento, e ele já está matando um ao outro. Logo no sexto, no 8º versículo, já está matando um ao outro. Já tem culto, então, assim, é um super resumo. Talvez Caim aqui já tivesse até centenas de anos, e a gente não sabe dizer quando isso ocorreu, talvez até centenas de anos, mas o texto é resumido. Mas para caber nesse resumo, o autor coloca assim, agradou o Senhor de quê? De Abel e de sua oferta. Antes de agradar da oferta, Deus se agradou do próprio Abel, do coração dele, da vida dele, da atitude dele. Essa é uma questão importantíssima. O Caim, ele não estava tendo culto na vida. Lembra quem esteve hoje de manhã? Sabe como é que é isso. Para se ter vida no culto, tem que ter culto na vida. Você tem que cultuar a Deus quando você joga bola, né? Isso é só para os jovens, viu, gente? Quando você lava vasilha, quando você está trabalhando, quando você está negociando, culto a Deus em tudo, em tudo. Quando você está vivendo para Deus, quando a gente chega no culto, aí há vida no culto. Agora, olha só, Caim, ele já estava vivendo uma vida desagradável a Deus antes da sua oferta. Então, isso é um ponto importante. Começa aí o ponto. Nós vimos outros textos que nós veremos depois, mas 1 João, ou vamos ler agora, você pode deixar, eu quero ler para você, 1 João 3,12, diz, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 João 3,12. Sabe por que ele não somente assassinou, mas ele ofertou o mal? Porque as suas obras já eram más. O seu coração era mau. E João, quem lembra da nossa exposição de 1 João capítulo 3, lembra que as obras são frutos do amor que nós temos. Por isso, filhinhos, ele conclui no capítulo 3, verso 15, capítulo 2, verso 15, lá no capítulo anterior. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Então é o amor ao mundo que leva às obras más. Por que Caim, e o argumento de João tem força aqui, por que Caim ofertou erradamente? E por que Caim matou seu irmão? Porque o seu coração já era mau, estava mau. Ele desagradava a Deus. Judas 1, verso 11 diz, ai deles, aqui falando dos falsos profetas, Judas, antes de Apocalipse, ele diz, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, o caminho da perversidade, meus queridos. Esses homens eram perversos, e Caim trilhava esse caminho. Então, Caim era um religioso. Ele fez um culto a Deus, ele deu um culto a Deus. E se você observar, quem começa o culto não é Abel. Quem começa é Caim. Verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos, o quê? Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Este Caim era religioso. Ele tinha um interesse pela religião. Ele tinha um interesse pela religião. Não era um ateu. Ele não era um ateu. Ele era um religioso.
O ateísmo ainda não estava no seu coração. Ele era um religioso. Mas Deus não se agradou. Outro motivo importante que já está claro no texto. O verso 4, todos juntos. Abel, por sua vez, trouxe o quê, irmãos? Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Duas características importantes colocado, e aí você tem uma parte anterior que diz assim, Abel, por sua vez, isto é, Abel, diferente de Caim, isso significa que na economia de palavras do autor, Abel ofereceu excelente oferta, mas Caim não estava nem aí. Caim não ofereceu um culto com a intenção de agradar a Deus, com um propósito de agradar. Ele não deu o melhor dele para Deus. Ele não ofertou o melhor. Caim não ofertou o melhor, mas Abel sim. Abel fez da seguinte maneira, ele trouxe das primícias. O que é a primícia? O melhor. Segundo, ele trouxe da gordura. Sabe o que é isso? O mais caro. Você já imaginou pegar aquele cordeirinho, aquela ovelha gorda, naquela época, difícil para ter? Aquilo ali era pegar o Cadillac, pegar um melhor, a fartura era tudo o que ele tinha de bom, e ele oferece este ao Senhor do seu rebanho. Irmãos, como nós somos pecadores, muitas vezes nós oferecemos o culto de Caim. Fala a verdade ou não é? A gente pega umas coisas e fala assim, olha, o caminhão do lixo vai demorar, passar, vamos doar isso para a igreja, né? Aí chega aquele trem estrambelhado na igreja, né? A gente vai doar as coisas, a gente vai fazer as coisas, a gente faz mal feito para Deus, né? Tanta coisa bonita que a gente faz lá fora, e quando faz para Deus, faz mal feito, né? A gente estuda e aprende um tanto de coisa, a gente tem a cabeça boa, é um tal de tabela periódica, tabuada, expressão numérica, a questão complicada, e você entra naquilo e mete a cabeça, eu quero o que eu quero, porque eu quero ser um não sei o que eu não sei o que, e eu quero conseguir um diploma tal, eu não sei o que, e não sei o que. Quando chego para ler a Bíblia, uma indisposição, uma má vontade. Esse livro teológico aqui eu não vou ler, isso aqui não me atrai, isso não me atrai, não chama minha atenção. A gente se esforça, corre, vai ter um jogo de futebol lá em Bitira, não sei nem onde é que é isso. Não é Bitira, nós temos que sair daqui 3h30 da madrugada, 2h30, você pode ter certeza, está de pé. Vamos ter um culto, de uma reunião de oração, 6 horas, agora a reunião de oração passou para 7 horas da manhã, não vem. Você sabe por quê? Porque nós ainda temos muita coisa no nosso coração. Fala sério, a gente dá prioridade para muita coisa, mas não para a obra de Deus. Fala sério, é verdade ou não é? Irmãos, quanta dedicação a tanta coisa, e quando chega na obra de Deus, nós fazemos assim, meia boca, meia pedra, né? Fazemos com má vontade, indisposição. Olha, vamos orar. A gente está disposto a conversar com todo mundo, às vezes a gente joga a conversa fora com muita gente. Tem tempo para conversar, umas conversas que só destrói a nossa alma. E orar. Fica 2 horas no Facebook. Mas e oração? Nem 5 minutos. Vamos orar antes do culto. Vamos orar, irmão. Reunião de oração. Quando chega na reunião de oração, cadê? Sabe o que é isso, irmãos? O nosso culto tem muito do culto de Caim. Quando vamos fazer as coisas para Deus, nós estamos muitas vezes fazendo dessa forma. Outra característica, esta, embora não seja muito clara, ela está implícita por causa de Hebreus capítulo 11. Caim não cultuou a Deus de maneira correta.
Aqui em Gênesis capítulo 3, verso 21, nos diz que o Senhor fez uma vestimenta de peles para Adão e para sua mulher quando eles pecaram. E vocês lembram que eles se viram nus. E eles se viram nus e ficaram com vergonha por causa do pecado. O pecado que estava ali nos seus corações fora descoberto agora, se manifestou. E Deus, então, para cobrir a vergonha daquele pecado, Deus faz isso de uma forma maravilhosa. Adão tentou com folha, mas com folha não dá para costurar nem um pedacinho, não é? E aí, não é impróprio, mas Deus fez de peles. Para isso teve que um ser vivo morrer, ser morto e daquela pele fazer as vestimentas para Adão. Isto é, só Deus pode cobrir a nudez da nossa vergonha espiritual. Só Jesus pode fazer isso por nós. Só o sangue de Jesus que cobre todos os nossos pecados. Só o Cordeiro de Deus. Abel provavelmente, viu nisto que ele era incapaz de prover cobertura para o seu próprio pecado. Ele oferece animais. Aqui nós temos uma coisa importante. Não sabemos se foi sacrificado, muito provavelmente. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Não sabemos, mas em Hebreus capítulo 11, verso 4, nos é dito uma coisa importante. Nos é dito que Abel fez o que fez pela fé. Pela fé. E se não fosse Abel, fez o que fez, entregou a sua oferta pela fé. E se não fosse, e se foi pela fé, só havia sentido se ele visse que Deus era o único capaz de cobrir o seu pecado. Porque a fé não é obras. A fé é a confiança de que Deus é o único que pode perdoar os seus pecados e cobrir os seus pecados. Meus irmãos, então, Caim, ele entregou uma oferta, uma vontade imprópria, e ele tinha uma vida desagradável. As nossas atitudes denunciam nosso coração. A oferta de Caim mostrava que ele era um religioso que desprezava a Deus. Esta era a realidade. Segunda afirmação, segunda questão para ver. É preciso arrepender do culto de Caim. É preciso arrepender. É preciso que arrependamos. É preciso arrepender. Caim ofereceu um culto desagradável a Deus, mas ainda não tinha sido rejeitado. O culto foi rejeitado, mas ele ainda tinha chance de ser aceito. Ele tinha sido... Deus não se agradou da vida dele, nem da oferta dele, mas ele ainda tinha chances de ser aceito. Olha o verso 7, vamos ler juntos? Se procederes bem, não é certo que serás, o quê? Aceito. Depois da oferta, Deus diz, então, você ainda pode ser aceito, meu filho, mas você tem que proceder corretamente. Ou seja, ele tinha que arrepender da sua vida de pecado e mudar de vida. Então vamos ver agora qual foi a trajetória de Caim. Eu quero que você preste atenção, porque aqui fala da queda individual de cada pessoa quando ela cai numa vida de pecado. Uma pessoa individualmente. Nós falamos da queda universal, todos nós caímos, mas agora nós vamos ver a queda de um homem, uma pessoa, um indivíduo. E aqui está o perigo, e aqui que nós estamos aqui nessa noite, para olhar para a nossa vida e ver isso aqui. Vamos ver juntos? Caim não se arrependeu, mas prosseguiu no seu pecado. Primeira coisa que nós vimos, então, Caim viveu para si e não para a glória de Deus. Ele viveu sem gratidão. Verso 4, Deus não se agradou de Caim.
2. Vamos ver juntos? Dá para ver? Dá para ler juntos? Caim também desprezou a Deus com a sua oferta. Ele não entregou o melhor. Deus é digno do melhor, do mais caro, do melhor, daquilo que custa de nós. Um detalhe que eu não disse. Certa vez veio uma praga sobre Israel e Davi foi oferecer um sacrifício ao Senhor. E E um dos israelitas ofereceu a Davi os bois e ofereceu ali a lenha para que ele oferecesse o holocausto. Deu para ele. E ele então disse: não, eu quero comprar, porque eu não oferecerei a Deus algo que não me custe nada. Eu não oferecerei a Deus algo que não me custe nada. Irmãos, isso é um adorador. Ele quer dar o melhor para Deus. Amém? O melhor. Caim desprezou a Deus com a sua oferta. No verso 4 nos diz isso. Agora, olhe só. Quando você perverte o culto a Deus na sua vida, guarde isso aqui no coração. É porque seu coração já está desprezando a Deus. E aí você tem que tomar um cuidado no seu coração. Quando você não tem mais apetite de cultuar a Deus, irmão. De dar o melhor para o Senhor, não por barganha, troca, não, por gratidão. Quando você não tem essa disposição, olhe bem para mim e guarde isso aqui. Porque é você que vai olhar isso na sua vida. Quando você não tem mais essa disposição, vigia. Porque quando perverte o culto a Deus, tudo mais será corrompido. Na sua vida, na minha vida. Caim, então, faz o quê? Verso 5. Vamos ler o verso 5? Ao passo que Caim da sua oferta não se agradou, o que Caim fez? Irou-se, pois, sobremaneira, quer dizer, de um jeito que não dá, é impensável a raiva que Caim ficou. E não somente isso, mas o quê? E descaiu-lhe o semblante. Então, duas coisas aqui. Número 3, ele irou-se de Deus. Essa ira de Deus não precisa ser, muitas vezes, diretamente de Deus. Pode ser a inveja do irmão. Você fica com raiva de Deus que aceitou o culto do irmão, mas não aceitou o seu. Você já ficou com inveja do irmão que tem um dom e um talento maior do que o seu? E você ficou assim pensando, por que ele tem os pais que tem e eu não tenho? Por que aquela pessoa tem o emprego que ele tem, a inteligência tão desenvolvida quanto ele tem, as habilidades que ele tem e eu não tenho? Por que o outro tem tal dom e eu não tenho? Eu queria tanto, Deus, eu estou tanto à disposição para fazer a obra do Senhor, mas eu não tenho esse dom. Você já sentiu isso? Não precisa falar, viu? Porque se começar o confissório aqui, aqui não é o lugar, viu? Você chega na sua casa, ajoelha, amém? Ou pode orar aqui mesmo em espírito, tá bom? Mas Caim irou-se. E depois, ele ficou carrancudo. Sabe o que é carrancudo? Aquela vida amargurada. Eita, vida amargurada, já ouviu falar disso? Hã? Olha, irmãos, tem uma coisa que eu me preocupo, e eu me preocupo aqui na igreja, porque se você vem ao culto com semblante descaído e amargurado, ore primeiro a Deus. Vamos, né? Vamos fazer assim? E não volte para sua casa com um semblante descaído e carrancudo e amargurado, em nome de Jesus. Ah, mas hoje tinha pouca gente, eu queria muita gente, é muito legal. Assim, é legal, mas o culto a Deus
Se nós sairmos do culto e vermos um monte de coisa, e ficarmos desagradados daquilo ali, e começarmos a ficar carrancudo na nossa vida, irado, então nós é que não oferecemos cultos a Deus. Quinta questão, verso 7. Olha só o verso 7, leia comigo. Deus então diz para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pois Caim então deixou que seus propósitos malignos controlassem seu coração. Você já teve ao ponto de fazer uma besteira na vida? Já teve? Chegou a esse ponto? Assim, um momento assim da sua história, aquele ponto ali, você quase fez uma besteira. É interessante que os estudiosos dizem que as pessoas que fazem as maiores besteiras na vida, geralmente eram as pessoas que estavam certas. Você está indo no trânsito, entendeu? E está no seu carro, e alguém faz uma besteira, atravessa, você bate, acontece alguma coisa, você desce do carro com a raiva, mas com uma ira, porque você está certo e ele está errado. E naquele momento, é o momento que você geralmente faz a pior besteira, é perigoso você ir para a cadeia e matar alguém, ou até morrer. Sabe por quê? Porque nós não vivemos em humildade diante de Deus. Nós vivemos legalisticamente nesses momentos. E a gente pensa que a gente está podendo, que a gente tem direito. E nesse momento é que é perigoso. Pois Caim, então, irmãos, tem ali um momento na sua vida em que ele precisa controlar seu coração e dizer não. E Deus diz para ele, esclarece, mas ele então não controla. Agora, o que é que vem depois? Verso 8. Todos juntos? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Isso aqui você tem que ler assim meio inocentemente. Ele não falou assim, vamos ao campo ali, bora ali, bora na roça. Não, ele não falou assim, não. Ele falou assim, vamos lá na roça. Né? Vamos lá, no maninho, né? O que é isso? A coisa vai piorando para Caim. Ele se torna agora fingido, dissimulado. Ele se tornou dissimulado com seu próprio irmão. Os propósitos do coração dele não são bons, mas ele está chamando o irmão para um lugar mais afastado, exatamente porque ele quer. Ele tem um intuito mau. E ali diz o verso 8, Caim, então, matou a seu irmão. Matou a seu irmão. Verso 8, assumiu então o fingimento, matou o seu próprio irmão. E o verso 9. Verso 9. Agora nós temos algo mais degradante na vida de Caim. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Ele diz o que para Deus? Responde grosseiramente a Deus, dizendo o quê? Eu sou responsável pelo meu irmão. Isso aqui, embora a ironia, embora essa situação, tem uma das coisas mais degradantes do ser humano. Aquele que não quer se responsabilizar pelos outros. E às vezes não quer se responsabilizar pelos da família. Sara, você sabia que você é responsável pelos da sua casa? Ah, mas eu sou filha. É, mas também é responsável pelo Elias. É, esse caboquinho aí, ó. Esse caboquinho aí, ó. Né, Elias? Certo? Vocês sabem, irmãos, a humanidade, de alguma forma, deve ser vista como uma família. E todo mundo deveria ver o próximo com um olhar de cuidado pelo próximo. Esse é o chamado de cada ser humano. Cuidar de todos os outros.
Mas agora ele diz, nem do meu irmão mais novo, eu sou responsável. Eu não quero nem saber. Não estou nem aí com a vida dele. É um desprezo. Note que ele está caminhando para a desumanidade. Mas ainda tem um grau pior ainda. Mas pensei que não ia chegar a pior que isso, mas tem. Verso 14, vamos ler juntos? Verso 14, todos juntos? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante na terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Olha só, agora Caim está preocupado porque Deus então julga Caim, e Caim então diz assim, olha, eu vou ser errante na terra, eu vou ter que viver mudando, entendeu? De um canto para o outro, de outro para o outro, eu vou ser um perdido aí no mundo, e quem me encontrar vai me matar. Ele está se vendo sempre como vítima. Ele é a vítima. Eu sou a vítima. Eu sou a vítima aqui. Essa é a questão mais degradante do ser humano. É quando ele só olha para si mesmo e ele só se preocupa com a sua proteção, a proteção de si mesmo. Ele só fica assim, mas e meu lado? E as minhas coisas? E minha vida? E eu? E como eu vou fazer nisso? E como eu vou fazer nessa questão? Aqui está Caim, meus queridos, se vitimando. Não sei se vocês sabem, mas os psicóticos, os psicopatas, são as pessoas que geralmente têm esta característica. Eles não têm mais compaixão do outro, eles não conseguem mais se compadecer do outro. Eles só veem o seu prazer ou a sua dor e o seu sofrimento. Vocês entenderam isso aqui? Aqui agora nós temos um caso dramático. Como esse homem pôde cair tanto? E ele teve oportunidade no culto de se arrepender. Amém? Deus falou com ele para se arrepender. Deus então mostra a sua justiça e paciência na vida de Caim. Vamos ver aqui alguns pontos rapidamente. Primeiro, Deus mostra para Caim o que é certo e o que é errado, e o que ele aceita e o que Deus não aceita, no verso 4. Verso 4, Deus está mostrando, olha, eu agradei da oferta de Abel, você faz como ele, viva, olha, esse homem aí, esse seu irmão mais novo é uma referência aí para você, começa a viver desse jeito, se espelhe na vida de gente que está agradando a Deus, amém, irmãos? Ande com gente que está agradando a Deus, comece a aprender com eles, a viver dessa forma, aprenda. Outra coisa que Deus faz, Deus ensina a Caim, no verso 6, a perceber o seu próprio coração, a olhar para si mesmo e a ver dentro dele o pecado, o perigo que o pecado está conduzindo à sua vida. No verso 6, o pecado está aí, você tem que tomar uma postura. Deus dá oportunidade, 3, Deus dá oportunidade para Caim mudar a sua postura, no verso 7, ele está dando oportunidade, no verso 7, olha, se você proceder bem, é claro que você vai ser aceito, haveria chance de arrependimento, havia chance de arrependimento, Caim precisava apenas mudar de rumo, mas Caim não faz. Deus chama Caim ao arrependimento novamente no verso 9. Verso 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? O que ele faz? Eu não sou responsável por ele. Olha só, era o momento dele arrepender do seu crime, dele se quebrantar e arrepender do seu crime. Mas ele não se arrepende. Deus então condena Caim no verso 9, verso 11 e 12. E Caim
ainda assim se ressente, preocupado consigo mesmo, e Deus dá para Caim, no verso 15. Vamos ler o verso 15? Uma proteção, o que, não sei, Danilo que deve saber mais aí, ou outro irmão, mas o que seria um habeas corpus, né? Verso 15, todos juntos? O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Deus então proíbe a vingança para o criminoso, para que o mal não progrida na sociedade, para que o mal não se multiplique. Caim está perdido, está sem salvação, mas não está sem o direito à vida naquele momento. É o primeiro ponto que nós vimos, o primeiro lugar que nós vimos isso aqui. Meus queridos, como Deus é misericordioso, Deus não tinha que fazer nada disso, é verdade, não? Não tinha que fazer nada disso. Mas dele ainda dá para cair naquela loucura toda uma chance de sobreviver. Irmãos, não sabemos. Muito bem, mas essa eu já ia falar aqui, mas é isso mesmo. Este sinal não podemos saber de forma alguma, embora tenha pastores falando barbaridades. Inclusive, já que não tem visitantes hoje, tem pastor falando que isso aqui, que o sinal era ser negro, né, que é um racismo. E nada tem a ver, nenhum ponto da Bíblia indica uma coisa dessa. Mas muita bobeira já foi dita, mas não compensa entrar nesse ponto. O importante é, nós não sabemos algumas coisas nesse texto. Por exemplo, nós não sabemos como foi que Deus manifestou o seu agrado e o seu desagrado para Caim e para Abel. Não sabemos. Sabemos que eles entenderam que Deus agradou de Abel e desagradou de Caim. Não sabemos como. Outra coisa que nós não sabemos é o sinal. Que sinal foi esse? Nós não sabemos. Mas houve um sinal para a preservação de Caim. Deus é misericordioso. O culto de Caim. Vamos encerrar então com esses pontos aqui. O culto de Caim era um culto a si mesmo, um culto de si mesmo a si mesmo. Deve estar escrito errado aí. E o levou a uma degradação indescritível. Ele perdeu a terra que ele tanto amava para produzir a sua fazenda. E agora ele é o quê? Errante. Ele perdeu a saúde mental interior. A cabeça dele ficou bagunçada. Ele já não consegue mais sentir amor pelos outros. Ele não consegue mais preocupar-se com os outros. Você já se viu assim nessa situação? Seu coração esfriou a tal ponto que você já não está mais importando com os outros? Cuide disso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Outra coisa, Caim perdeu a família. Ele agora é um errante que viaja para tudo quanto é canto, mas a família fica ali naquele lugar. Caim perdeu a salvação porque ele é descrito em toda a Bíblia como um sinal do homem perverso, o contrário do justo, que herda a salvação. E Abel? E o culto de Abel? Vamos ler então? O que diz Hebreus 11, verso 4, todos juntos? Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Hebreus 11, verso 4. O que é que nós temos destacado nesse texto? Pela fé. Qual era a diferença de Abel para Caim? É porque Caim era um monstro e Abel era um anjinho? Não. Os dois eram pecadores. A diferença é que Abel
viveu o tempo que ele viveu pela fé. Pela fé. A única diferença real. E da fé, ele ofereceu um sacrifício que agradava a Deus, e Deus aceitou aquela oferta por causa da fé de Abel. Caim não. Caim não fez assim. Conclusão para nós hoje, vamos concluir. Primeiro, somos aceitos por Deus somente pela fé em Cristo. Segundo, arrependamos-nos dos nossos pecados antes que a vergonha, antes que venhamos a perder o que há de mais precioso. Terceiro, ofereçamos um culto que agrada a Deus com gratidão e amor, e não como Caim, que ofereceu aquela sobra para Deus. Pela fé, meus queridos, pela fé. Olha, você e eu temos muito de Caim, mas o importante é ter mesmo a fé de Abel. Amém? Você reconhece isso? Você e eu temos muito de Caim, não temos? Temos muita coisa de Caim. Mas o importante é ter a fé de Abel. A fé de Abel. Vamos orar? Graças te rendemos, ó Pai, nessa noite, porque nós aprendemos sobre, Senhor, este servo do Senhor, o Abel, que viveu pela fé. Mas aprendemos também, Senhor, com Caim, que embora muita misericórdia do Senhor foi dada a ele, embora muitas oportunidades, muito ensinamento, muito cuidado, muita paciência do Senhor, ele ainda se perdeu e rejeitou tudo no seu coração. Ajude-nos, Senhor, a crer no Senhor Jesus. Ajude-nos a crer no Senhor todos os dias e todos os momentos da nossa vida e a vivermos pela fé e a oferecermos, Senhor, nosso coração arrependido, não um coração endurecido, carrancudo, não um coração endurecido que vai cada vez mais perdendo o amor pelos irmãos, perdendo, Senhor, o apetite pelas coisas do Senhor, mas um coração que ama o Senhor, que se arrepende, que volta, Senhor, ao primeiro amor que nós tivemos um dia. Dá-nos um coração, Senhor, que oferece o melhor, Senhor, em todas as coisas, na nossa vida, no nosso serviço, no nosso culto, no nosso dia a dia. Ensina-nos a viver essa semana inteiramente para o Senhor, para a glória do Senhor. Deus bendito, Espírito Santo, atua aqui no coração de cada um de nós, guardando cada um no coração, meu Deus, no coração, porque é do coração que procedem, Senhor Jesus, as fontes da vida, mas também é do coração que procedem os maus desígnios e os maus pensamentos, as coisas odiosas que nos destroem. E eu peço, Senhor, Espírito Santo, não deixe nenhum de nós sermos enganados, Senhor, pelo nosso próprio coração enganoso, mas faz o nosso coração se render inteiramente a Ti, Jesus. Abençoa também os que não vieram, em nome de Jesus, e traze-os aqui para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.